Muito bem, meus irmãos. Então, agora sim, fala para o irmão ao seu lado: eu estou pronto para receber a palavra. Você está pronto para receber a palavra? Amém. Muito bom. Amém. Senhor Jesus, rapaz, ficou menos tempo ainda. Agora o Senhor vai ter que dar graça para mim, graça para vocês, para receber a palavra. Bom, o tema dessa noite é: o segredo é crer. Fala para o irmão do seu lado: o segredo é crer. O segredo é crer. Muito bem. Ok, o segredo é crer. Bom, o segredo para quê? Nós temos desfrutado, e essa aqui é uma continuação de uma mensagem, né, do nosso irmão Pedro Dom, que nós estamos ruminando, compartilhando em cima dessa palavra, meditando nela. E o tema dessa mensagem era o rio da vida. O rio da vida. E João capítulo 7 disse que quem crer em mim, do seu fluirão. Então quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você notar, né, se você tem lido a palavra, você vai notar que tudo está relacionado ao crer, para que o poder de Deus se manifeste. Crer para que os rios fluam. Crer para beber da água viva. Crer para que do nosso interior fluam rios de água viva. Crer para que o poder de Deus se possa operar. Então tudo passa pelo crer. O segredo é crer. Amém? E para isso nós vamos hoje compartilhar com os irmãos duas histórias que estão nessa mensagem, né, que o nosso irmão Pedro compartilhou. Uma é a história do rei Josafá e a outra é a história de Naamã. Ok? E nós tivemos comunhão no nosso grupo familiar na quarta-feira, uma reunião deliciosa, maravilhosa, né? Irmão, nós pegamos um trechinho ali, ó. Foi quinta-feira, né? Nós lemos os versículos, eu tenho uma quinta-feira ali. Rapaz, a hora que eu vou ver, eu cheguei acho que 11 horas em casa. Né? Foi um desfrute, uma alegria. Não é verdade, Célia? Emerson, nós desfrutamos. O Emerson estava até engraçadinho na reunião lá, né? Quem viu o Emerson, viu aquela cara séria assim, o homem estava solto aquele dia, né? Mas nós desfrutamos muito. E aí nós percebemos o seguinte, que nem todos conhecem, né, a história de Josafá. A gente fala direto, né, de 2 Crônicas 20:20 e tal, mas eu ganhei um sentimento, né, da gente colocar os irmãos captarem bem a história. Muito bem. Então, 2 Crônicas capítulo 20, podem mostrar para a gente lá, 2 Crônicas capítulo 20, o versículo é o 20, amém? 2 Crônicas 20:20, tá ali? Muito bem. Que tal a gente ler juntos? Amém? Pela manhã, levantaram e saíram ao deserto de... Amém? Que mais? Se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Que mais? Amém. Muito bem, amém. Na versão NAA, né, que eu gosto muito de usar, ela diz: creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros, creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos, né? Ou vocês vão prosperar. Então esse versículo é muito famoso, né, no nosso meio. Todos nós aqui sabemos decor, salteado. E também nós temos até um hino que nós vamos cantar, né, no final, né, que fala dessa porção da palavra. Mas então, Josafá era um rei de Judá. Naquela época tinha 2 reinos: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. O rei de Israel naquela época se chamava Acabe, e realmente a gente queria acabar com ele, né? Tá? O Acabe era terrível, tem que acabar com aquele rapaz, né? Porque o Acabe, sabe quem era a mulher dele? Você não ia querer ela de sogra, tá?
o nome dela era Jezabel. Olha só a esposa do Acabe. Era Jezabel, uma mulher terrível, terrível, né? Muito bem, ele era o rei do reino de Israel. E ao sul havia o reino de Judá, porque eram reinos separados nessa época, né? E o reino de Judá, então o rei era Josafá. E o Josafá foi um rei excelente, até certo ponto. Era um rei que amava Deus, que temia Deus. Era um rei que dispôs o seu coração para buscar Deus, mas também era uma pessoa muito bondosa, bondade natural, tá? Quem sabe o que é uma bondade natural, né? Ele era bonzinho, muito boa gente. E existe um problema com ser muito bonzinho naturalmente falando, ok? A bondade natural às vezes não vem de Deus. Uma das palavras que a gente menos gosta de ouvir é não. E todo líder, porque ele era um rei, e o líder, ele precisa ter uma coisa que se chama responsabilidade. Ele tem compromisso com uma visão, ele tem compromisso com um encargo, e ele tem que levar aquilo adiante. E muitas vezes o líder é obrigado a dizer não. E nem sempre o líder é querido, porque ele diz não. Ainda mais nos dias de hoje, no mundo de hoje, dizer não é crime, né? Falou um não é crime. Você receber um não por qualquer coisa que você queira fazer ou não queira fazer, receber um não, a pessoa já entra em parafuso, né? Já fica extremamente triste. E hoje, infelizmente, também as nossas crianças, nessa geração, ela está aprendendo, né? Quer dizer, não está aprendendo a receber o não, nem o não de Deus, nem o não da vida, nem o não das circunstâncias, nem o não das pessoas. Muito bem, então o Josafá era um rei muito bom, com grandes virtudes, mas ele tinha um defeito: ele era bonzinho demais. E um líder não pode ser bonzinho demais, né? Muito bem, como é que começa o problema? No capítulo 18 de 2 Crônicas, o Josafá tinha riquezas. Pode ser na NA, né? Ok, muito bem. O Josafá tinha riquezas, glória e abundância, e tornou-se genro do Acabe. Bom, se ele se tornou genro do Acabe, quem que era a sogra dele? A Jezabel, gente. A Jezabel virou a sogra, né? Eu não sei o que deu na cabeça, mas diz que toda pessoa boa tem algum defeito, né? Então, já começamos por aí, né? Por ele ter, então, esse parentesco com o Acabe, ele foi lá visitar o Acabe. Depois vocês leem isso, tá? Lê lá, 2 Crônicas, capítulo 18, 19, para poder chegar no 20. Então, ele foi visitar o Acabe, o sogrão dele, né? E num bate-papo lá, eles decidiram ir para a guerra. O Acabe falou: eu vou fazer uma guerra ali, e eu quero que você vá comigo. O Josafá, ele era temente a Deus, mas ele falou assim: ô Acabe, não tem um profeta aí não, né? Não vamos consultar Deus para ir para a guerra? Tem que consultar Deus, né? O Acabe falou: opa, já, eu tenho 400 profetas. Chamou os 400 profetas lá. E aí, vou para a guerra? Os profetas: sim, vai, ó, você vai ganhar, tal, né? O Josafá olhou aquilo, viu? Acabe, desculpe aí, mas não tem um profeta de Deus? Esses profetas aí, desculpe aí, mas é da turma do Baal, né? É da turma da sua esposa, né? É da sogra. Então, olha, não tem um outro profeta de Deus aí? Eu falo: olha, pensando bem, tem um cara, né? Acho que chama Micaías, mas eu não gosto dele não. Sabe por quê? Toda vez ele fala, ele só profetiza coisa ruim. Eu não gosto de profeta que profetiza. Eu quero o cara que fale para mim que vai dar tudo certo, que eu vou ganhar a guerra, que eu posso pecar, que eu posso aprontar e que não vai acontecer nada.
Eu gosto desses aqui, ó, 400, né? Mas esse aí eu não gosto não. Não, mas chama ele. Chamou ele lá, o Micael falou: vai dar tudo certo. Aí até o cara falou: viu, fala sério. Você quer que eu fale sério? Então tá, ó, o que Deus está falando, ó, é que você vai perder a guerra e você vai morrer. Aí o Acabe falou assim: não te falei? Não falei para você que ele só fala coisa ruim de mim? Mas mesmo assim, o Josafá foi para a guerra com ele. O que aconteceu na guerra? Ah não, tem mais ainda. O Acabe mandou bater no Micaías, esbofeteou ele, mandou colocar ele na cadeia a pão e água. Falou assim, aí falou assim, ó, e quando eu voltar, né? Você vai ver que você era um mentiroso, né? Micaías falou assim, tá bom, duvido que você volte. E não é que o Acabe morreu? E o Josafá não morreu, mas foi por pouco. Porque os inimigos falam assim, olha, eu quero que você mate o rei. Falou para o exército, ó, esquece o povo, esquece o exército, mata o rei. E sabe o que tinha acontecido? O Acabe tirou a roupa de rei, se vestiu de soldado e foi para a guerra. Então o único que estava vestido com roupa de rei era o Josafá. Aí a turma foi para cima dele. Sabe o que o Josafá fez? Gritou a Deus: socorro, me ajude, me tira dessa. E Deus ouviu Josafá. Aleluia! Deus ouviu Josafá, Deus salvou a vida dele, né? E o Acabe morreu mesmo. Aí o Josafá voltou para casa, né? Todo ali, né? Vamos dizer um termo aí, né? Todo igual cachorrinho ali, né? Então voltou para lá, né? No capítulo 19 de 2 Reis, o profeta, já era outro, que é o Jeú, falou assim, versículo 2: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Tipo, rapaz, você fez uma grande burrada. Você foi ajudar um malvado. Que quem leu sabe quem era Jezabel, tudo que ela fez, né? Tá certo? Você foi ajudar um malvado em vez de amar, né? Você foi ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus. Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa, né, lá a Cera da terra, e pôs no coração o propósito de buscar Deus. Sabe o que quer dizer aqui, irmãos? Todos nós cometemos burradas. Quem aqui não fez nenhuma hoje, né? Todos nós. Mas existe algo maravilhoso que Deus nos deu. Nós podemos nos arrepender. E se você tiver o coração de buscar o Senhor e amar o Senhor, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ter isso no nosso coração. Propósito de buscar a Deus. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, as burradas que você fez, hoje existe um caminho. Você pode se arrepender, você pode se reconciliar com Deus. Você perdeu a conexão com Deus, mas você pode se reconectar com Deus. Amém? Então mantenha o seu propósito. Qual é o seu propósito? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado: eu quero manter o propósito do meu coração de buscar a Deus.
Amém. Irmãos, depois de algumas pancadas, a gente aprende a buscar Deus. Pelo menos deveria aprender, né? Deveria aprender, né? Nós temos, quem assistiu a live, né, na quinta-feira, ali foi falado que existem dois problemas no homem, na humanidade. Um é o pecado. E a gente pensa que o grande problema nosso é o pecado, e nós precisamos lutar contra o pecado e nos libertar do pecado. Então nosso foco está sempre nessa coisa do pecado, das coisas erradas que a gente faz, né? Mas existe um outro grande problema, que foi mostrado para nós, e talvez mais sério do que o primeiro, porque o primeiro pecado é consequência, é a independência. É a independência de Deus. E o homem, ele quer ser independente. E desde pequeno a gente cresce com essa, vai crescendo com essa mentalidade da independência. Até, né? Uma frase famosa no Brasil é: independência ou morte. Mas biblicamente Deus diz: dependência ou morte. Deus fez o homem dependente. Por isso a árvore da vida, que era quando o homem começa a árvore da vida, né? Quer dizer, aquilo representa dependência. Por não comer da árvore da vida veio a morte. Mas o que Deus queria é que o homem fosse dependente dele, não independente. Então, o homem, ele insiste em fazer as suas próprias coisas. O homem quer ter juízo próprio, capacidade de julgar. E então foi capacidade de o bem e o mal. Eu quero ser capaz de discernir o bem e o mal. Eu não preciso de Deus. Eu vou ser Deus. Eu serei como Deus. Então, o grande problema da humanidade é querer ser independente. Mas nós não conseguimos ser independentes. Você depende do ar, né? Ficou 5 minutos sem respirar, já era. Você é dependente do ar, você é dependente de comida, você é dependente das pessoas, você depende de gente. Você não consegue viver independente das pessoas. A gente quer domínio, a gente quer controle, né? Mas esse é o caminho que leva à morte. O caminho de Deus é o caminho da dependência. Mesmo na obra de Deus, a gente quer fazer a obra de Deus de maneira independente, de acordo com a minha cabeça, de acordo com os meus achismos. A gente não atua na dependência de Deus. Então, nós temos dois grandes problemas: pecado e independência. E a independência, né, isso já está começando a ser falado agora em Colossenses, né, nos gera a desconexão. A dependência é conexão. A independência é você perder o sinal. Fica igual quando você está em zona rural, procurando sinal, e não funciona, entendeu? Não funciona, só funciona conectado, amém? Funciona com o sinal de Deus. Muito bem, então, para resolver esse problema, tanto do pecado como da independência, mas nós vamos dar foco aqui na independência. Sabe qual é o segredo? O segredo é crer.
Amém? O segredo para sermos livres, liberados não, libertos da independência de Deus é crer. Amém? O que acontece na história de Josafá? E aí nós vamos ver alguns aspectos aqui, tá? Tanto de Josafá como de Naamã. Em Josafá, nós vemos que surgiu um grande problema. Você passou por algum grande problema ultimamente? Ou está em algum grande problema? Bom, você já passou, e se você não está, não se preocupe, que já está vindo outro. Tá? Porque problemas não vão voltar. Mas existem alguns problemas que são problemas grandes, tá? Gente, eu estou falando aqui, mas a gente está em carne própria, tá? Em carne própria, né? Sabe que eu, quando era adolescente, eu me converti na adolescência, né? E jovem, né? Eu era assim, uma pessoa muito alegre, muito risonha, né? Estava sempre rindo, alegre e tal. Todo mundo achava assim: esse rapaz não tem nenhum problema, né? Tá sempre alegre e tal. E eu achava que realmente não tinha problema. Mas às vezes a gente não tem consciência de certas coisas, né? A gente até acha que está bem, até que algumas coisas começam a se manifestar, né? Aí a gente começa a ter gastrite, depois começa a ter problema do intestino, né? Dor de cabeça, e aí vai, né? Então, aí a gente descobre, não, tem algumas coisas que não estavam bem, né? Nós passamos problemas. E aqui o Josafá, aconteceu uma coisa muito ruim. Juntaram dois povos, dois exércitos e mais um terceiro, né? Acho que era Moabe, Amon e mais uma outra turma lá. E eles se juntaram para atacar Israel. E o que aconteceu quando a turma se juntou? Vamos lá, então, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, versículo 1. Depois disso, os filhos de Amon, de Moabe e Amon, com alguns meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão, né, ali pertinho. Ok? Versículo 3. Então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Essa é a nossa reação natural. Quando tem um grande problema, quando nós passamos por uma grande crise, passamos por alguma doença, crise financeira, talvez mais do que até às vezes até doença e crise financeira, são problemas de relacionamento, problemas familiares. Isso nos afeta demais. Isso acaba com a gente. Esses são Moabe, Amon e mais uma turma que vem contra a gente. E quando vem toda essa situação, a nossa primeira reação é medo. Isso é normal. Agora, o medo, ele pode nos paralisar. O medo, ele nos paralisa, ele nos entristece, ele nos leva a um quadro de depressão, tá? Ou um quadro de rebelião.
porque a gente não aceita, não quer aceitar aquela situação, mas ela está lá. Ou fugir, quando, né, vem aquela situação, você quer fugir. Quem já quis fugir? Já. Tem uma frase em espanhol que fala assim, que me traga a terra. Não sei se em português tem, né? Quando você passa alguma situação muito vergonhosa e tal, fala assim, traiga-me terra, né? Quer dizer, assim, quero que a terra se abra e eu desapareça. Ou então avestruz, né? Entendeu? Quero cavar um buraco aqui, enfiar a cabeça, né? Porque essa situação é terrível. Então, situações que nos dão medo, que fazem a gente querer desaparecer e fugir. Claro, todos nós podemos reagir de todos esses jeitos. A primeira reação de Josafá foi medo. Mas como ele aprendeu algumas lições, ele errou, Deus salvou, ele gritou socorro, Deus salvou, ele começou a aprender que existe um Deus, e que ele dispôs o coração dele para buscar Deus e depender de Deus. E é isso que a gente precisa, irmãos. Aí ele teve medo, mas o que aconteceu depois? Decidiu buscar o Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia pela crise. Bendita crise. Não tenha medo de crise. Porque a crise muitas vezes é uma bênção. Por quê? Me faz voltar para Deus. E nós precisamos ter aqui, fala, ele decidiu buscar o Senhor. Quando não tem crise, a gente é independente de Deus. Fala, Deus, fica aí que eu resolvo aqui. Mas quando vem a crise, socorro. Eu quero buscar Deus. E essa deve ser a nossa atitude. Irmão, não fuja, não morra. Amém? Fala para o seu irmão, não fuja e não morra. Busque a Deus. Coisa maravilhosa. Ele decidiu buscar Deus, veja só, versículo 6, ele fez lá um jejum, reuniu todo o povo e disse, versículo 6, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Primeira coisa, irmãos, Deus é soberano, Ele está no trono. Você não pode fugir, não tem para onde correr. Primeira coisa, tem um Deus no trono. Amém? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Quem que domina? É o Senhor. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Segunda coisa, primeiro, ele é soberano. Segundo, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Amém? E é nesse Deus que nós cremos. Então, quando nós vamos orar diante da crise, primeira coisa que Deus quer fazer é acalmar o meu coração. O Senhor quer pegar você no colo. Você está soluçando. O Senhor pega você no colo e fala, calma. Não é muita calma nessa hora, muita calma nessa alma, né? Eu estou aqui. Amém? O Senhor está aqui, Ele tem o controle. Amém? Então a oração dele foi crer no Senhor. O Senhor acalmou. Para resolver o problema de fora, o Senhor quer primeiro curar aqui dentro. Amém? Muito bem. Versículo 9.
Eu não vou ler tudo, irmãos, né? Vocês vão ter que desfrutar mais disso lá, ok? Em sua casa. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós vamos fazer o quê? Falar mal de Deus? Vamos deixar Deus? Vamos deixar a igreja? Nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém. Vamos falar essa parte final? Clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia! Versículo 12. Oh, essa oração aqui é maravilhosa, né? Oh, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Você já chegou nessas situações? Irmão, direto. Se correr o bicho pega, né? Ficar o bicho come, quer dizer, eu não tenho para onde ir. Como é que eu vou resolver essa situação? Não sabemos o que fazer. Deus ama isso. Quando você fala assim, eu não sei o que fazer. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, onde é que tem que estar o seu olho? Não olha para a crise, não olha para o problema, não olha para o irmão, não olha para a irmã, olha para o Senhor. E feita essa oração, ele chama quem? Ele chama os profetas, ok? E chega no versículo 15, então Jaziel, é outro profeta, disse, escutem com atenção. Bem, para o ao seu lado, escuta com atenção. Escuta com atenção. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas, amém, essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, nós temos lutas, nós temos batalhas pessoais, familiares, financeiras, nosso trabalho, nós temos muitas batalhas. Essas batalhas, elas não são nossas, elas são de Deus, porque a nossa vida é para a honra e glória dEle, amém? Mas eu quero dizer algo mais para vocês, eu gostaria que vocês subissem um pouco de nível, não só dos seus problemas e das suas lutas, mas vocês sejam conscientes que existe uma luta espiritual, existe uma luta de reinos, existe o império das trevas, existe o reino do Filho do seu amor, que tem o reino de Deus, e nós estamos aqui lutando pelo reino de Deus. Essa luta é nossa, não só a sua luta pessoal, que são muitas, e não desprezo nenhuma delas, as minhas também, tá certo? Mas também nós temos que nos engajar em uma outra luta, nós temos uma outra guerra para lutar, e essa guerra é a guerra pelo reino, pela expansão do reino, amém? Então, irmãos, é do seu interesse, é do meu interesse que o evangelho seja pregado, amém? Que as pessoas sejam salvas. É a hora que você vê tanta gente, e quem nós somos? Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, né? Logo eu,
que sou eu diante de tudo isso, dessa grande multidão? Eu não tenho forças, mas essa luta não é minha. Essa luta é de Deus. Amém? Então, essa batalha é de Deus. Amanhã, versículo 16, vocês irão ao encontro deles. É para cima dele. Amém? Para cima dele. Amém. Versículo 17. Aí, nós vamos para cima dele. Muito bem, vamos lá. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Amém. Fala para o outro irmão, você não precisa lutar. Amém. Tomem posição. Tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Amém. Irmãos, é Deus quem faz a sua obra. A obra é dele. O Senhor vai fazendo. O Senhor vai trazendo. O Senhor vai expandindo. Os milagres vão acontecendo nas nossas vidas, na obra do Senhor. A gente tem que simplesmente ser simples. E sabe por quê? Olha só. Continua. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então veio uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela veio através de quem? De um profeta. Então essa daqui é uma palavra profética. Então veja só, não é que o Josafá viu? Busca lá o Pentateuco, né? Busca lá Deuteronômio, Levítico, né? Vamos ler. Sim, tem que ler. Todo rei, ele tinha que ler as Escrituras todos os dias. E aquilo tinha que estar no coração dele, né? A gente já viu isso no passado, tá certo? Mas aqui ele precisava de uma palavra atual. Uma palavra para aquele momento. Ele precisava de um falar instantâneo de Deus. E o falar instantâneo de Deus, ele veio através de um profeta conectado com Deus, ele trouxe a palavra. Irmãos, o mesmo princípio, né? O mesmo princípio se aplica hoje no Novo Testamento. Não dessa forma, tá? Não dessa forma. Mas hoje Deus, ele também fala através de homens. Deus, ele estabelece os seus líderes aqui na igreja local, né? Líderes na comunhão da obra. Nós temos um irmão líder à nossa frente. Então, esses irmãos dão para nós o quê? Uma palavra profética, é uma palavra de direção. E essa direção é agora, é instantânea. E aí, então veio a palavra profética, né? Uma palavra de direção. E quando vem a palavra profética, a palavra de direção, nós temos que fazer uma coisa. O que Josafá fez? Se prostrou com o rosto em terra, adorou. E depois levantaram-se para louvar o Senhor. Amém. Sabe o que é isso, irmãos? Que quando você recebe a palavra, você não pode assim, gostei, não gostei, mensagem boa, mensagem ruim, hein? Tá louco? Irmãos, recebe a palavra, vai orar. Amém? Recebe a palavra, vai meditar. Vai se prostrar diante do Senhor, vai falar: Senhor, essa palavra aqui, ó, eu quero ouvir, eu quero praticar. Você precisa agir. Você precisa reagir. Quando Deus fala, você tem que reagir. Amém? E então o que eles fizeram? Eles oraram, adoraram, louvaram o Senhor. E aqui está a estratégia. Sabe qual foi a estratégia? A coisa mais louca do mundo. Coisa mais louca do mundo. Eles falaram assim:
A palavra profética, sabe qual foi? Coloca os músicos lá na frente. Já viram filme de guerra, né? E quando aquela legião romana, com mundo com espada, com arco, né? Aí a estratégia foi assim, ó, põe o serviço de música na frente do batalhão. Olha que legal, Eric. Os músicos lá na frente, com aquelas vozes lindas, né? Colocou os músicos na frente, colocou eles para louvar o Senhor. O exército lá atrás, os soldados, os homens lá. Não é louca essa estratégia? É louca demais. Mas era o que, irmãos? Era a palavra profética. Era contra o pensamento natural, era ilógico, não tem, com os soldados já não dá para ganhar. Agora, coloca lá na frente o violão, né? O violão, os músicos, o coral, vai todo mundo lá para cantar na frente. Primeiro que se eu fosse do serviço de música, eu não sei se eu iria, né? Ia receber as primeiras flechadas. Tá certo? Então Josafá deu essa palavra e falou: creiam. Amém. Diante dessa estratégia maluca, Josafá disse para o povo: creia. Amém. Fala para o irmão do seu lado: creia. Creia. Amém? Irmãos, existem mudanças, não é isso? Está havendo mudanças. Tem até uma música que os irmãos cantam assim: a vida da igreja mudou, ela nunca mais será a mesma. Irmãos, a vida da igreja mudou. Não, irmão. Vamos para cima, amém? Vamos para cima deles. Mudou a estratégia. Então agora, irmão, nós vamos ter aqui no local uma reunião por semana. Mas o que nós vamos fazer agora? Ficar assistindo Netflix? Não. Irmão, nós temos que aproveitar para visitar mais os irmãos. Amém? Visitar mais pessoas. Cuidar das pessoas, pregar o evangelho. Igreja não é local, igreja é verbo. Precisamos igrejar. Igrejar é viver a vida da igreja. O que é viver a vida da igreja? Não é só vir aqui assistir, ouvir uma mensagem. Igrejar é cuidar das pessoas, é expandir o reino. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, creiam na estratégia de Deus. Amém? Parece loucura, mas é a estratégia de Deus. Amém? Então ele falou: creia em Deus, creia nos profetas. Meio que acreditar em Deus até que dá, porque não dá tanto compromisso. Eu creio, Deus, que você existe, eu creio que você está aí e tal, né? Agora, creia no profeta. O que ele mandou fazer? Ai. Acho que esse aí não é profeta, hein? Né? Aí vinha a dúvida. Creia nos seus profetas e vocês prosperarão. Vocês serão bem-sucedidos. Versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, se aconselhou com o povo? Deus já não tinha dado ordem, o profeta não falou? O que ele fez?
teve comunhão com o povo. E nessa comunhão eles escolheram os hinos. E aí, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, designou os que deveriam cantar ao Senhor, tá certo? Aí, ok. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar o Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, por um lado, tem uma ordem de Deus, por outro lado, precisa que o povo abrace, precisa ter essa comunhão, esse comprometimento uns com os outros. Irmãos, os líderes não fazem sozinhos, depende de todos nós, e todos creram, e todos foram. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente não deu para falar de Naamã, né? Por causa da hora, passou um pouco tempo. Não. Vamos pedir para os músicos, né? Nós vamos cantar esse hino, que é o S91. S91. E esse hino S91, ele vai mais ou menos traduzir para nós essa história aqui, né? Irmãos, o segredo... tá bom, amém. Tá. Irmãos, o segredo é crer. Só para fechar a história, né? Porque o que aconteceu? Como eles creram, os músicos foram lá para frente e cantaram. Sabe o que aconteceu? Não, tem que fechar essa história, né? Vamos lá, irmãos. Ok. Versículo 22. Perdão, mas está na música, né? Lá, 2 Crônicas 20 e 22. No momento... Vai sair aí, tá? No momento em que eles... Está projetando? Não. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Amém. Qual o momento? No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores. Amém? Aleluia. Nesse momento, eles creram, agiram e o milagre aconteceu. Esse é o princípio de Deus. Ele fala, você crê, né? Age e Deus age. Amém? Antes de passar isso, acho que vale a pena. Ontem as irmãs, né, as irmãs conectadas, elas tiveram a comunhão aqui. Graças ao Senhor, uma bênção, né? As irmãs estão engajadas nesse mover, estão praticando a palavra, né? Estão crendo e com simplicidade estão praticando, tá bom? E aí, ontem elas tiveram a comunhão aqui e os irmãos, queríamos passar rapidinho o vídeo, né? É isso mesmo? Vamos passar o vídeo aqui das mulheres conectadas, tá bom? E aí na sequência então nós vamos cantar esse hino e no final nós vamos fazer uma oração, tá bom? Então nós vamos passar o vídeo, nós vamos cantar o S91, cheio de sentimento, e depois nós vamos terminar com oração, amém?